Oi pessoal, estou aqui de novo para compartilhar sobre missões com vocês. Hoje eu vou falar de um tema que para mim é muito importante. Vamos ver se vocês já passaram por isso ou se vocês vão passar. Eu queria compartilhar o que aconteceu na minha vida. O tema de hoje é: recebi um chamado. E agora? E agora, né? Eu contei para vocês aqui que eu fiz a ETED em 2012 e quando eu voltei da ETED eu tinha 19 anos. Então eu voltei naquela coisa que eu preciso sair da minha cidade, eu preciso ir para missões o quanto antes. Mas existe 3 pontos que a gente precisa lembrar antes de começar a viajar ou a ir para onde Deus te mandou. Quando você recebe um chamado, que foi o meu caso, eu recebi um chamado específico, que foi para o país Irã. Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, mas foi esse país que Deus colocou no meu coração. E depois que você recebe o seu chamado, você precisa começar a orar por esse lugar, para saber de Deus o que Deus quer deste lugar. Tem pessoas do Irã que moram aqui em São Paulo, São Carlos, tem pessoas do Irã pelo mundo inteiro. Então você precisa entender de Deus, discernir de Deus onde são as pessoas, onde estão essas pessoas que Deus quer. Então o primeiro ponto é o lugar. Você precisa saber de Deus o lugar exatamente. Eu tenho no meu coração o Irã, mas eu vou para o Irã? Ou eu vou trabalhar numa instituição que tem iranianos? Eu vou trabalhar com refugiados iranianos? Então todas essas coisas são importantes para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E o segundo ponto que eu queria falar é o tempo. O tempo, ele é muito importante. A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1, vou abrir aqui para não falar heresias. Meu Deus, tem que travar no celular. Eclesiastes 3:1, que diz: olha o título, tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o tempo, na Bíblia, fala que tudo tem um tempo para tudo. Então, ele não fala que tem um tempo para o seu chamado, tem um tempo para você fazer faculdade. Não, ele fala que todas as coisas têm o seu tempo. Então, se todas as coisas têm o seu tempo, Deus também tem o tempo certo para você sair da sua cidade, para você sair do lugar que você está. Então, primeiro, voltando ao primeiro ponto, qual é o meu chamado? Para onde eu vou? Lugar. Segundo ponto, tempo. Quando que eu vou? Eu vou ano que vem? Eu vou agora? Eu vou terminar a ETED já aí? Eu não vou fazer ETED, eu vou sozinha? Eu vou agora? Esse é o nosso segundo ponto importante. E o terceiro ponto importante são as pessoas. Com quem que eu vou? Eu vou sozinha? Eu vou com uma equipe? Eu vou com, casada? Eu vou solteira? Todas essas coisas são importantes. Então, para mim, quando eu terminei a ETED em 2012, para mim já era o tempo de ir. Eu tinha o meu chamado, então pronto, eu vou, bora. Vamos pegar minhas malas, vou despedir da minha família e já vou. Só que, na verdade, eu tinha 19 anos. O que eu ia oferecer para aquelas pessoas com 19 anos? Não estou dizendo que se você é jovem, você não pode ir para outros países compartilhar do amor de Deus. Mas eu estou dizendo que existem áreas na nossa vida que a gente precisa amadurecer antes de ir. Porque eu, pelo menos com 19 anos, eu não tinha maturidade suficiente para enfrentar tudo aquilo que eu deveria enfrentar lá no Irã. Então, se eu fosse com 19 anos, eu era solteira, ainda sou. Mas quando eu tinha 19 anos, eu não sabia com qual equipe que eu ia, não sabia as pessoas, não tinha um lugar, uma instituição. Eu só tinha o meu chamado, era o lugar, o Irã, pronto. Só que eu não sabia o tempo de Deus, não sabia as pessoas que eu ia. Então essas coisas são muito importantes. Depois eu vou dar um exemplo aqui de por que é importante. Depois eu fui pesquisar mais sobre o Irã, né? Que eu comecei a ver o que aquele país tinha, com o que eu podia ajudar. A minha ideia, na época eu dançava balé, a minha ideia era ir lá ensinar balé para as crianças, era que as crianças aprendessem balé, antes do balé eu ia contar uma história e através dessa história as crianças iam contar para os pais e aí os pais iam se converter através disso. Essa era a minha ideia. Só que eu comecei a ver, no Irã as mulheres não têm voz, elas não podem dar aula, elas até podem dar aula, só que
ninguém dá muito crédito para o que elas falam. Então eu, como mulher, eu ia pro Irã dar aula, entendeu? Então, tipo, e também lá o governo do Irã, ele aceita pessoas que geram algum lucro. Que lucro eu geraria para o país com isso? Entendeu? Então são exemplos de coisas que a gente precisa sim saber. Então eu sei que quando você recebe um chamado de Deus, queima no nosso coração a vontade de ir o quanto antes. E isso é bom, isso é importante, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão precisando sim de Deus. Só que a gente precisa estar preparado para passar isso para as pessoas. Porque não é simplesmente a gente falar que onde a gente está, também é muito importante, eu já falei no outro vídeo, onde a gente está nós podemos falar de Deus, onde a gente está e se preparar onde a gente está. Então, eu entendi de Deus que era tempo de me preparar para cumprir o meu chamado, de me preparar mais, de amadurecer mais meu coração, de saber que não seria fácil, de saber que podia dar errado as coisas que eu tinha planejado. Então, como a palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas os planos de Deus são maiores, então eu decidi escolher os planos de Deus. Então eu comecei a orar, comecei a pedir de Deus uma direção, qual era o próximo passo, e eu comecei a me preparar. E uma das preparações assim, que eu fiz foi a minha faculdade. Eu fiz faculdade, me formei o ano passado. E eu trabalhei na minha igreja, trabalhei com crianças aqui, eu estudei mais sobre o Irã, mas eu ainda não posso dizer que eu estou preparada para ir. Mas eu sei hoje que todas as coisas têm o seu tempo. Eu sei que eu vou, porque Deus me chamou para ir, mas eu não sei quando eu vou, mas eu sei que eu vou pisar lá um dia, nem que eu tiver velhinha, mas eu vou. Então eu queria deixar isso com vocês hoje, queria deixar que tudo tem o seu tempo. Se você receber um chamado, não se preocupa, não queira se precipitar. Eu conheço muitos testemunhos, conheço muitas histórias de pessoas que foram fora do tempo e tiveram que voltar. Então, de que adianta a gente se precipitar e não conseguir cumprir aquilo que Deus mandou? Então, a gente precisa, recapitulando as três coisas, a gente precisa de um lugar, a gente precisa do tempo e das pessoas. Qual equipe eu vou, como eu vou, se eu vou por uma instituição, se eu vou sozinha. Então, é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Queria falar para vocês acalmar o coração, assim como Deus tem me ensinado a acalmar o meu. Eu não falo para vocês que eu estou totalmente tranquila, que eu tô aqui na minha cidade super tranquila. Não, eu tenho vontade todo dia de ir. Só que eu aprendi a esperar o tempo de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração também. Espero que Deus te abençoe muito. E se você quiser deixar um comentário, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa ou sugerir algum tema de vídeo, a gente vai preparar para vocês, beleza?